nutricionista ganha pouco, o nutricionista não tem muito espaço, a gente tem pouco... Cara, não. Tem muita coisa dentro da nossa área e a gente só precisa ter esse olhar um pouco mais aberto, assim. E eu gosto de pensar que a pressão é um privilégio, porque as pessoas poderiam não esperar nada de você. Você poderia ser só mais uma na multidão que não faz nada, que não muda a vida de ninguém. Mas quando você começa a querer construir algo grande, isso traz uma pressão. Dentro da nutrição, a partir do momento que você entende que não é uma competição, que todo mundo tem espaço pra todo mundo, cara, você vai muito longe. Mercados como esse, que tem, como você falou, um mar azul, é porque tem muita demanda e não tem grandes players que dominaram ali aquela demanda. Falo que o maior desafio, eu aprendi isso, agora que de fato eu entrei nesse mundo, assim, da parte mais de empresa em si, é lidar com pessoas. 100% dos clientes são pessoas, 100% do seu time são pessoas, então quem não entende de pessoas não entende de negócio. Né? Mas tá sendo, assim, maravilhoso. É uma experiência que eu acho que tudo que eu vivi nesse primeiro ano parece que foram 10 anos da minha vida. É, quem vê o empreendedorismo de fora acha que, nossa, deve ser muito gostoso, maravilhoso e tal. Só que eu até comentei com a Laís, caramba, esses últimos 3 anos, eu acho que a gente nunca sofreu tanto, né, como nesses últimos 3 anos. Poxa, se eu quero aprender algo, eu preciso estar perto de quem já sabe, né? Cara, o Nutri tem que se posicionar também quando chega um paciente assim, ter essa consciência de, cara, olha, não é a minha área, eu prefiro indicar você para um Nutri que realmente entenda do assunto. A falta de conhecimento é o maior desafio que o nutricionista vive hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Hoje recebendo aqui a Maria Clara. Um prazer enorme receber você aqui no podcast, Maria Clara. Seja muito bem-vinda. E hoje vamos falar sobre nutrição bariátrica, sobre negócios, sobre a sua clínica. Com certeza vai ser um episódio muito, muito, muito enriquecedor para o nosso ouvinte. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, esse convite maravilhoso que de início eu levei um susto, falei, meu Deus, por que eu, né? Acabei de começar aí a entrar nesse mundo aqui com vocês, o time, mas assim, eu tô extremamente grata, feliz e com certeza vai ser uma alegria tudo que a gente vai conversar aqui e contar um pouquinho da minha experiência também nessa área. Que massa, não, uma grande alegria e é muito bom receber membros do Cronos aqui, porque é sempre uma oportunidade de explorar um pouco o passado que às vezes eu não conheço tão bem. Então eu queria saber de você, tipo, olhando para a nutrição, sempre foi essa a sua escolha ou teve alguma outra profissão que você pensou antes? Foi uma coisa que veio, sei lá, desde a adolescência? Me conta um pouco dessa história. Ah, legal. Então assim, na verdade não, eu sempre quis fazer medicina de início, assim, porque por conta da minha família, né, pai, irmãos, tios, enfim, todo mundo dessa área médica. Legal. Então eu falava assim, eu vou fazer medicina e vou fazer nutrologia, então eu sempre quis muito essa área dentro ali da nutrição e tudo mais. E aí meu irmão já estava na faculdade, mais velho, tudo, e eu morando em Curitiba. Na época dos vestibulares, meu primeiro ano foi só medicina, não passei e falei, cara, será que é isso mesmo? Que se eu fico aqui ralando e querendo, né, justamente para vestibular e tudo mais. E o meu pai um dia falou, filha, você sempre falou de nutrologia, por que você não faz nutrição? Não é medicina de fato, mas é uma área que você vai poder, com certeza, ir um pouco para esse mundo, né, da nutrição que você gosta muito e tudo mais. E aí, realmente, foi a hora que acendeu uma luzinha, assim, e aí eu já tinha prestado os vestibulares, mas pelo Enem eu acabei entrando na faculdade lá em Curitiba e assim, desde o início, né, da minha primeira aula, eu falei, cara, eu acho que eu tô no lugar certo, assim, parece que tirou um peso das minhas costas, parecia que aquilo era muito mais influência, né, familiar e tudo mais. E eu falei, eu vou fazer essa faculdade que é curta da melhor forma possível, né, assim, se porque dedicar, eu queria me dedicar. E curta do ponto de vista da medicina, né? Que exatamente. 6 anos, mais 4 de residência, loucura, né? Aí eu falei, não, eu acho que é isso mesmo. E eu me entreguei, assim, muito na faculdade, né? Me dediquei muito. Tudo que tinha eu queria estar presente e tal. Porque eu realmente gostei, assim. Tava gostando, né? Eu tava feliz de estar fazendo aquilo. E eu olhava já, desde o primeiro ano, uma área ali por conta do meu pai, né? Que é cirurgião bariátrico. Então, essa área sempre... Tudo que eu ia estudar, todas as matérias, mesmo no primeiro ano, que é mais geral, assim, né? Para todas as áreas da saúde, mas... Eu pensava nisso, falava, cara, eu quero já, se tiver um estágio focado nisso, eu vou tentar, né, tipo, uma pesquisa, alguma coisa na área da pesquisa e tudo mais. E assim foi, a minha graduação inteira. Então, tipo, no segundo, terceiro ano, eu conheci pessoas maravilhosas ali, professores, né, que realmente eram dessa área mais clínica, assim, inclusive a Marília, né, que hoje é a minha sócia, assim, da Barimentor. Então, foi quando eu fui me apegando, me aproximando a elas, com as aulas e tudo mais, e eu percebi
que, como eu tinha essa sede pela cirurgia bariátrica, eu sabia que era algo que eu faria depois, né? Daria continuidade, seria meu foco principal. Eu acabei decidindo conversar com ela. Eu falei, nossa, Má, eu sei que você tá fazendo, na época ela tava fazendo mestrado nessa área, e dentro da fisiologia eu tive uma aula de cirurgia bariátrica. Uma. E era tudo que eu mais esperava, e de repente eu me frustrei total. Eu falei, cara, uma não aula, é possível. Não uma cadeira, né? Tipo, uma aula de 1 hora, mais ou menos, foi isso, e não tem mais nada, né? Como que eu vou atender esse público e tudo mais? Eu tava no 3º ano na época da graduação. Então, foi tipo, não, vou pro estágio, vou pra prática, que eu acho que eu vou aprender muito mais. E aí, assim, eu grudei nelas e fui muito pra essa área de pesquisa. Então, o meu TCC eu foquei nisso, fiz estágios no HC, em vários hospitais. E, inclusive, dentro de clínicas de cirurgia bariátrica. Então, eu acompanhava as nutris ali e tudo mais. No meu TCC, né, último ano, eu foquei bastante nisso, apresentei meu TCC e já saí dali, já meio engatilhada na minha pesquisa pro mestrado. E aí foi quando eu decidi mesmo, eu falei, cara, agora eu tenho que montar meu protocolo, eu não tenho nada de base, né? E eu falei, cara, onde eu vou buscar isso? Eu preciso ir atrás de mentores e alguém que me ajude, ou essa professora que é a única que atendia a bariátrica, que era a Marília. E daí um dia eu sentei com ela me apresentou a Natália e outras nutris ali que eram dessa área em Curitiba, Magda, Ramos, enfim. E aí elas me passaram todo o protocolo mastigado. Então eu falo que indiretamente elas foram as minhas mentoras, né? Então foi quando eu falei, no meu último mês de faculdade de graduação, eu falei, cara, eu posso atender esse público daqui 1 mês e eu não tenho nada pronto, né? Então, tipo, eu peguei meu diploma e falei, não, agora, tipo, vou correr atrás. Em 1 mês eu abri minha agenda na clínica do meu pai e aí comecei. E aí é a história, né? Que massa. Que legal essa história, porque, primeira coisa, né? O gap técnico que a gente tem na faculdade é muito grande, né? Claro que é necessário a gente aprender várias coisas ali, mas não tem uma especialização dentro das coisas que a gente quer estudar, né? Então, no teu caso, a bariátrica, no meu caso, a nutrição esportiva na época. E você fica meio que muito superficial em várias coisas, mas não aprofunda em nada. Se a gente for olhar para os negócios, aí você então, sai totalmente despreparado, né? Mas muito legal o fato que você trouxe também da ambiência ser importante desde o início ali da tua carreira, né? Porque se não fosse essas conexões com a Marília, com o restante do grupo ali que você se conectou depois, talvez você não tivesse se sentido tão preparada, mesmo estando já dentro de uma família que já trabalhava com bariátrica, né? Então, bem interessante essa visão, porque mostra como que é importante o ambiente e até mesmo você ser intencional nas conexões. Porque, se você quer aprender sobre bariátrica, quem que entende disso? Quem que eu posso conversar? Eu acho que isso é um caminho muito legal do nutricionista que está escutando, de, poxa, se eu quero aprender algo, eu preciso estar perto de quem já sabe, né? É a forma mais rápida de aprender, né? A gente já encurta ali os caminhos, né? Exatamente. E olhando para o ecossistema que vocês construíram, né? Eu sei que o seu pai já era cirurgião, super respeitado na parte de bariátrica na região, né, que vocês moram, mas ao mesmo tempo, como que surgiu a ideia de entrar com ele e construir o que vocês construíram, né? Porque vocês têm um ecossistema ali todo em volta da cirurgia bariátrica, do paciente bariátrico. Conta um pouco de como que foi esse start. Tá, legal. Isso é algo que eu adoro falar, assim, porque realmente, tem muita gente que eu acho que pensa e que eu já escutei comentários, né, falando, mas é muito fácil, você saiu da graduação, você já tinha indicação ali para atender, né? Teu pai indicava os pacientes para você e pronto. É muito fácil seguir a carreira e crescer e tudo mais, se destacar. Mas, na verdade, eu falo que não é só isso, né? Eu fui realmente em busca de me especializar um pouco mais, aprofundar nesse assunto. E eu vi um potencial dentro dessa área, né? Que é uma área muito nova, querendo ou não, e que tem, querendo ou não, também muitas críticas, muita ainda falta de informação ali, né, para quem tá, às vezes, em volta que não conhece de fato o assunto. E quando eu iniciei a minha graduação, meu pai já atendia muito, ele é cirurgião do aparelho digestivo, ele é gastro, tudo, mas ele tava focando muito mais nisso. Eu falei, cara, realmente, se para ele tá bom, né, isso provavelmente vai ser para todo mundo. E a minha mãe, ela estava terminando, porque ela fez uma graduação quando a gente era pequeno, porque ela casou super nova, e ela nunca atuou, ela fez turismo. Daí a gente cresceu, ela trabalhava, cuidava da gente. Quando a gente foi morar em Curitiba, meu irmão, ela começou a psicologia, que era a área que ela sempre quis fazer. Legal. Então, ela também focou muito nessa área de cirurgia bariátrica. Hoje ela é formada há 15 anos, mas assim, o foco dela desde o início, ela gostava da psicologia, mas ela falou, cara, é uma área que eu posso trabalhar. Então,
eu, durante a faculdade, tinha o meu pai como cirurgião, a minha mãe como psicóloga da equipe dele, né? Além de toda a equipe que o cirurgião bariátrico precisa, que antigamente não era exigência, né? Não existia essa legislação, tipo, eu preciso passar por uma equipe multidisciplinar para fazer a cirurgia. Era algo, você ia num cirurgião, né? Tô com obesidade, vou lá, te opero e tá tudo certo. Hoje não, hoje o cirurgião não opera sem uma equipe, né? Ele precisa de uma nutricionista ali, uma psicóloga, um endocrinologista, um pneumologista, um cardiologista fazer o risco cirúrgico. Então, sem esses laudos, ele fica preso, né? Então, ele estava construindo essa equipe por ser Mato Grosso, uma cidade menor, né? A segunda maior do Mato Grosso, mas ainda é uma cidade interior. Ele estava em busca dessa equipe montando. Eu falei, cara, realmente, tipo, a gente precisa se capacitar mais nisso. Para não depender de equipes externas, né? De ficar, tipo, direcionando para outros locais, ter tudo num lugar só. Tudo num lugar só. Então, na época, era uma clínica menor, tinham só ele, minha mãe, a endócrino ali. Só que com o passar do tempo, a gente começou a sentir a necessidade de expandir um pouco mais, porque realmente o paciente vinha, aí ele tinha que passar em um médico aqui, daí ele ia para outra clínica, às vezes ele era de outra cidade, ele tinha que ir embora, voltar em outro dia, além de todos os exames que eles precisam fazer no pré-operatório, então ultrassom e tudo mais, né? Endoscopia. E aí ele começou até a reclamação de pacientes, assim, nossa, doutor, eu tenho que ir embora depois de um mês que eu vou conseguir esse laudo, então não é assim do dia pra noite. Eu sempre falo, a cirurgia bariátrica, ela não é uma cirurgia estética, eu vou no cirurgião plástico, vou lá, opero, né, e tá tudo certo. Não, tem todo um preparo. Planejamento, então, né? Para isso, é muito legal que tem esse ecossistema junto, porque aí o paciente, a partir do momento que ele tem indicação, que o cirurgião, ele passou por uma avaliação do cirurgião bariátrico, tem as comorbidades associadas e tudo mais à obesidade, ela já sente segura porque ela sabe que saindo dali da porta da sala dele, ela vai ter uma equipe que realmente entende desse assunto, né? E não vai escutar críticas que às vezes você vai em outros, né? Falando para outras pessoas, até para outros médicos e tudo mais que não são falta a favor. Falta de vontade, falta de várias você críticas, não tem aquelas críticas com relação à doença em si, né? Que as pessoas esquecem que a obesidade é uma doença. Total. E então elas ficam muito seguras e falam, cara, é aqui que eu quero ficar. E a partir desse momento que ele foi observando, ele falou, acho que vai ser legal construir um espaço que eu concentre tudo aqui dentro, né? Então hoje, a COG, a nossa clínica, ela é realmente um centro de referência até no Brasil, porque além da equipe multidisciplinar, dos médicos, né, enfim, todos esses acompanhamentos, tem a parte dos exames. Então, o paciente chega lá, ele sai do cirurgião, ele já consegue fazer os exames, né, ultrassom, endoscopia, a coleta de sangue também, tem um laboratório ali, passa pelos outros médicos e depois do pós-operatório ele tem todo o acompanhamento até com a academia ali dentro. Então, hoje a gente vê que, às vezes, o problema maior da cirurgia é isso. O paciente, ele fica desamparado. Depois, né? Ou ele chega no cirurgião, ele passa por uma equipe que, às vezes, nem é da equipe de cirurgião, passa por uma qualquer nutri, um psicólogo, qualquer psicólogo que não entende do assunto, não só para pegar o laudo. Não estão conectados entre si, né? Não estão conectados, não, porque realmente a área, né, da saúde, assim, todas as áreas, medicina, nutrição, psicologia, é muito ampla. A gente precisa focar em uma, né? E aí, realmente, às vezes a Nutri, ela não é por mal, mas ela acaba ali fazendo uma má orientação, esse paciente não vai consciente para cirurgia. E aí é o que a gente vê depois as críticas, né? Porque engordou de novo, né? Vem o tal do reganho. Eu tô com diversas deficiências nutricionais e tudo mais. E ele só operou, o cirurgião, né? Às vezes vai ali uma vez por ano e não tem esse acompanhamento de fato. Então, tendo tudo ali, a chance desse paciente ter sucesso pro resto, a longo prazo, é muito maior. Legal. E aí foi quando surgiu essa ideia e agora ela se concretizou, né? Que massa. Faz quanto tempo que a COG... Faz 1 ano. 1 ano já, agora né? tá fazendo 1 ano que massa. A gente É incrível construiu. a estrutura surreal. É maravilhoso. É um espaço que eu falo que, assim, o início sempre é muito difícil porque é muito grande, né? Tem muitos profissionais ali dentro. Mas a gente vê a tranquilidade dos pacientes, a alegria, a sensação mesmo de estar num espaço que
Ele é entendido, né? E que eles se sentem acolhidos, né? A clínica inteira foi pensada nessa questão da obesidade. Então, as poltronas, o pé direito alto, né? Que às vezes a pessoa fala... A gente escutava muito isso. Nossa, estou indo num consultório de um médico que eu não caibo dentro de uma cadeira, da cadeira da poltrona da sala dele. Então, tudo isso, além de todos os constrangimentos que ele tem na vida, ele vai passar isso na frente ali de uma equipe médica que não está preparada. Então, isso tudo foi pensado até do paciente chegar na recepção e não ser o foco das atenções, né? Porque às vezes chega numa clínica menor, o paciente abre a porta, todo mundo está sentado, já vê o paciente, conversando com o secretário. Assim. Então, ali tem várias coisas para o paciente se distrair, né? E o estúdio também, a academia foi pensada nisso, assim, a maior reclamação, não gosto desse ambiente, né, de academia, das pessoas, das músicas, dos julgamentos ali. Então, eu quero um espaço reservado. Então, ali com o personal, mais 2, 3 pessoas, o paciente consegue treinar sem... Com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que ele, Uma pegada de estúdio mais personalizada. Exatamente. Né? Muito interessante, Maria Clara. E isso é uma coisa muito legal, porque vocês construíram um ecossistema ao redor de uma necessidade, de uma dor, que meio que traz várias outras necessidades e dores, né? Porque a obesidade é uma coisa que afeta muitas pessoas, uma doença que afeta muitas pessoas, mas que tem vários outros detalhezinhos que são atrelados a ela, né? E uma coisa que é real é que, poxa, se for olhar para cirurgia bariátrica como um todo, o Brasil é o 2º país que mais faz cirurgia bariátrica. Exatamente. E você mesmo trouxe já na sua fala que existe um certo preconceito, existe um certo... É um olhar meio estranho, assim, né, para a bariátrica. Por que você acha que isso acontece, até mesmo entre nutricionistas? Né? Porque eu entendo um leigo chegar e falar, poxa... Assim, eu entendo, entre aspas, né? Chegar e falar, poxa, essa pessoa fez bariátrica porque talvez ela não seja tão disciplinada. Ou nunca tentou. Porque essa pessoa não tem conhecimento, né? É uma ignorância de fato. Mas por que isso acontece até mesmo entre nutricionistas, né? Hoje eu falo que é muito mais por falta, às vezes, de conhecimento. A pessoa ela não tá indo em busca de entender o porquê dessa doença. Porque... A partir do momento que o profissional entende que a obesidade é uma doença e não é só falta de vergonha na cara, fica muito mais fácil de lidar, né? Então, assim, cara, vai em busca, assim, o que vai além, né? Tem todas as questões psicológicas envolvidas. Muitas vezes a obesidade, ela desenvolve por conta de um trauma que a pessoa sofreu e tudo mais. Então, a gente tem muitas histórias e esse julgamento, às vezes, só olhando, né? Ai, coitada, ela nunca foi pra academia, ela nunca tentou emagrecer, ela nunca fez dieta... O profissional só olha esse lado do paciente, né? Mas não quer entender, de fato, a causa desses porquês. O contexto geral, o contexto geral, exatamente. Então, assim, eu falo que quem hoje não entende, não acredita, de fato, na cirurgia bariátrica, ou é porque teve uma experiência muito ruim com alguém próximo, né? Que, infelizmente, como qualquer outra cirurgia... Competência acontece também. Né? Exatamente. Até mesmo fatalidades gerais, Isso, como qualquer outra cirurgia tem risco, né? Mas, ou é porque realmente a pessoa, ela tá precisando sentar, colocar a bunda na cadeira e estudar um pouco mais sobre esse assunto. Porque hoje a obesidade é a doença do século, né? Eu falo que é a tendência do mercado também dentro da nutrição. Total. Que os nutris, eu falo, não consigo hoje, depois de 5 anos de formada, atender um idoso, uma criança, né, gestante, não é o meu foco. Então, eu prefiro, para não fazer mal, meia boca, eu prefiro não atender. Então, eu falo, cara, o nutri tem que se posicionar também quando chega um paciente assim, né, às vezes que vai passar por todo esse processo, que é pro resto da vida, é um tratamento irreversível, a cirurgia, ter essa consciência de, cara, olha, não é a minha área, eu prefiro indicar você para um nutri que realmente entenda do assunto, porque às vezes o paciente sofre mais, né, sem necessidade, às vezes o nutricionista só fica receoso, eu vou passar uma dieta lá de 30 dias de dieta líquida que hoje já se foi, não existe mais os guidelines e tudo mais, e até hoje, inclusive essa semana eu recebi paciente com dietas de nutricionistas que passam, né, às vezes uns absurdos, só porque realmente é uma falta, às vezes, de conhecimento. Né? Então, é melhor não atender. Então, o paciente sofre um risco maior, desenvolve mais eficiência nutricional, proteica, enfim, vitamínica ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar clínico também para a pessoa que está passando por esse processo. E eu falo, claro que existe, mas a maioria das vezes o paciente que chega, né, pra gente ali no consultório, ele já passou por toda uma avaliação do cirurgião, né? O cirurgião, geralmente, né? Esse é o normal, ele avalia todos os critérios ali, né? E pra daí fazer esse encaminhamento. Então, o paciente não chegou ali primeiro pra mim, ele passou por outros profissionais antes, principalmente cirurgião. Quando esse paciente não tá apto, ele já é barrado ali.
né? Questões de saúde, né? Exatamente. Às vezes ele não tem o IMC adequado, então vamos tentar de novo, né? Às vezes o paciente não está preparado psicologicamente. Claro que o nosso palpite é importante também nesse momento, que às vezes o cirurgião, ele olha ali numa consulta, não consegue ver esse todo, quadro, né? Essa parte comportamental também. E aí é o momento que a gente tem que se posicionar. Então, estar dentro de uma equipe de cirurgia bariátrica é extremamente importante. E eu escuto muito também os nutricionistas me perguntando assim, Maria, mas eu não faço parte de uma equipe de cirurgia, por que eu vou me especializar nessa área? Eu gosto, mas eu não sei como que eu vou atrair esses pacientes, né? Eu falo muitas vezes, é só realmente você mostrar que você tem conhecimento e se posicionar, porque hoje ainda dentro da nutrição bariátrica, você não precisa, não é uma especialização de fato. A nutrição bariátrica está dentro da nutrição clínica, né? Então você precisa só realmente se capacitar, ainda não existe um título, né? Entendi. Para isso. Como nutrição esportiva, por Exatamente. Então, é tranquilo, né? Se a pessoa quer, ela vai atrás e ela pode também chegar num cirurgião e se apresentar hoje, claro, assim como parceria, nós. Né? A gente tem muito cirurgião precisando montar uma equipe, atrás de uma equipe, total, né? Então, é uma questão mesmo de tempo e de focar nisso. Não, eu concordo muito contigo. Eu acho que assim, a nutrição, ela é muito multi. Até, partes da nutrição que são mais difundidas, como a própria esportiva que eu citei, aí tem a nutrição esportiva, aí tem a pessoa que é especialista em correr triatlon, outro maratona, outro bike, outra natação. Então é natural isso, né? E eu vejo que a falta de conhecimento é o maior desafio que o nutricionista vive hoje, porque muitas vezes ele cria um certo preconceito, aí não estuda, começa a falar sobre um assunto como se ele entendesse, e aí isso gera um problema. Isso que você trouxe também, de, poxa, se você não entende de bariátrica, não vai pegar o paciente bariátrica, indica. E eu acho que isso é muito, muito real, porque até mesmo vamos dizer que eu não atendo pacientes bariátricos, aí eu insisto em atender um. Se eu for um nutricionista que se importa, quantas horas eu vou ter que dedicar para aprender algo, para atender um paciente? Vale Será a que pena? Não é melhor dedicar essas, sei lá, 50 horas que eu estaria estudando bariátrica para poder captar mais 20 pacientes esportivos? Exatamente. Entendeu? Então, acho que é muito interessante essa parte da especialização e ter dentro do networking para quem indicar. Porque é muito melhor você indicar, fortalecer a tua reputação, porque o paciente vai, esse profissional ele foi honesto comigo, me passou alguém de confiança, do que meter o louco ali e pegar, né? Então, eu acho que isso é muito chave. E olhando para bariátrica especificamente, depois que você começou a trabalhar com esses pacientes, teve alguma coisa ali que você se surpreendeu? Tipo, caramba, eu não achei que fosse ser dessa forma, e seja pro positivo ou pro negativo, de ter que lidar com o paciente, com as frustrações, as necessidades, sonhos. Porque eu imagino que traz um novo nível de preocupação, né? Total. Porque assim, a gente vê a importância da nossa profissão dentro dessa área, assim, que se o paciente ele não tá bem orientado, às vezes ele só pegou o laudo, como eles falam, eu quero só a cartinha para fazer a cirurgia, muitas vezes eles operam sem essa dieta que eles têm que seguir no início, né? E aí, né? E aí que tá o problema, porque se você assumiu, primeiro que assinar um laudo é assumir a responsabilidade sobre aquela pessoa. Então, assim, existe lá um termo que você assina de consentimento, e quando é o plano, por exemplo, então se dá qualquer problema, você vai responder por isso. Eu já vi vários casos, né, de dar grandes problemas para toda a equipe multidisciplinar devido a, às vezes, problemas que acontecem com o paciente, só por conta, às vezes, dessa falta de orientação. Então, se o paciente come, né, qualquer coisa errada depois da cirurgia, eu falo que depois que eu comecei a atender, eu percebi a importância da minha profissão ali dentro. Eu falei, cara, se eu não orientar de fato esse paciente, pode dar um problema. Esse pós-operatório, ele pode complicar só por conta da comida, né? Às vezes a cirurgia foi perfeita, mas ele não estava orientado, ele comeu algo que não deveria, ele não tem mais essa consciência, lascou, né? E mesmo orientando, eles ainda às vezes conseguem burlar e, né, enfim, sobreviver. Eu tenho um livro para contar de histórias que já aconteceram no consultório, assim. Acredito. Mas imagina, avisando, né? Já falando, olha, fulano, você sabe da importância. Imagina os que não sabem, né? Então, assim, esse é um ponto que eu falo que depois que comecei a atender, eu percebi, eu falo, nossa, é muito importante estar fazendo isso, porque eu tô ajudando essa pessoa. E uma outra coisa muito positiva também dentro dessa área é que eu percebo que é um casamento, né? Eu falo que paciente bariátrico, assim, ele é pro resto da vida. Porque a partir do momento que ele entende o seu papel, ele vê a importância da tua área ali, dentro dos resultados dele que ele vai tendo, né? A evolução toda, é um paciente que fica.
Porque Legal. ele precisa do acompanhamento pro resto da vida. Ele vai ter que tomar vitamina pro resto da vida. Ele vai ter que suplementar pro resto da vida. A gente fala que é o check-up da Bayer anualmente. Ele vai ter que fazer. No primeiro ano a gente se vê muito, mas depois pro resto da vida ele acaba vindo. Então, desde que eu me formei, eu tenho pacientes que voltam no consultório comigo. Então, essa é a vantagem também, porque é um paciente que a gente sabe que fica. A grande maioria dos pacientes, assim, eles ficam com a gente no pós-operatório. Isso é bem interessante, viu, Maria Clara? Porque a gente trabalha, né? Ajuda alguns nutricionistas bariátricos e eu já recebi essa objeção contrária, que é tipo, existem protocolos fixos ali de bariátrica, né? Eu não sei 100%, mas, pô, no pós-operatório tem tantas consultas que acontecem com tal frequência, tem todo o movimento. Isso. E existe muito a crença de que, caramba, depois que acabou isso aqui, eu perdi o paciente, eu tenho que ir pro próximo. Só que o que você tá me trazendo é ao contrário, se você conquista o paciente, mostra pra ele a importância do teu trabalho, não só para aquele período, mas pro resto da vida, porque é um procedimento irreversível. Isso, na verdade, traz um LTV, né? Agora trazendo termos de negócio, muito maior, que é o paciente passa mais tempo, o que acaba trazendo mais faturamento para a empresa, né? Total. Por isso que eu falo que eu sou extremamente apaixonada, assim, porque eu tento, é isso que até com a Nutrição Sem Fronteiras eu tô aprendendo mais ainda, mas eu tento conquistar esse paciente de uma forma e mostrar que depois daquela etapa inicial, né, a gente fala que é o pós-operatório imediato, que ele fica nessas evoluções de dieta, que ele acaba ficando mais preso a nós, ele vai para um outro ponto, né? Ele vai começar a fazer atividade física, ele tem mais disposição, ele começa a ver resultado em tudo. Então, ele tá muito motivado, né? E ele, mudando esses hábitos, ele sente a necessidade também desse acompanhamento nutricional, além de toda a suplementação, além de todo o monitoramento dos exames, que é um paciente que não é o valor de referência de um exame de paciente bariátrico. Começa a buscar outros objetivos, né? De certa forma. Total. Então, assim, por isso que eu fiz também pós em nutrição esportiva, porque era uma área que eu gosto, né, esporte, mas assim, eu percebia isso, o paciente bariátrico, tenho vários que viraram atletas, Olha assim. aí que legal. E aí eles falavam, Nutri, tá, mas agora vamos, chegaram no peso dele, e a gente tem outros focos para onde chegar, outros objetivos. E eu comecei a sentir necessidade dessa parte de esportiva mesmo, de suplementação, e não só para bari, né, mas assim, o bariátrico, aí eu agreguei isso, e é o que eu vendo ali no pós-operatório, depois dessa fase inicial, cara, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Você chegou às vezes na tua meta de peso, mas a gente pode melhorar essa composição, né, pro resto da vida ali, e aí eles ficam muito motivados. Então, abandonar o paciente no auge, na fase de lua de mel da cirurgia, é uma tristeza pro Nutri. Eu falo, você tá perdendo ali uma grande oportunidade, sabe? Então, realmente, isso é muito legal. Muito interessante essa visão, porque faz muito sentido mesmo. E imagina a transformação, né? A pessoa sair de uma obesidade mórbida para poder ser, sei lá, um atleta de maratona. É muito, muito impactante, assim, né? É uma mudança de vida 360 graus ali, né? E olhando hoje para os desafios que o nutricionista bariátrico vive, na sua opinião, fora as questões técnicas, olhando um pouco mais para o negócio, assim, o que você vê que são os maiores desafios hoje para o nutricionista bariátrico no mercado que... A nutrição é muito competitiva, mas a bariátrica eu sinto que ainda não tem uma competição tão grande, posso estar enganado. É isso. Mas existem alguns desafios inerentes ali ao nicho, né? Conta um pouco sobre isso, o que você observa. Sim. Eu comecei a sentir muito essa necessidade, como eu falei, na graduação, né? Então, era uma área que eu queria, eu comecei a enxergar ela com bons olhos e eu não tinha pra onde buscar. Então, já começa por ali. Cara, você tem interesse nessa área, você tem, às vezes, algum parente ali que você precisa ajudar, orientar, você tá na faculdade e você não sabe o que fazer, né? Onde buscar isso, a gente, infelizmente, na graduação não vai ser o ponto. Então, a partir dali, eu busquei mentores, pessoas que estão nessa área, né? E aí, o que eu observo hoje é o seguinte, eu comecei a escutar muitas pessoas, muitos nutris recém-formados, amigas e tudo mais. Maria, você que tá nessa área, você me ajuda? Porque eu não sei onde buscar essa informação, né? A demanda natural, né? É uma demanda natural por estar ali atuando. Então, hoje falta mesmo esse protocolo, tem os guidelines, tem toda a parte da teoria, mas o que falta mais é a prática clínica, né? Então, essa experiência aí. E aí, o que eu vejo é que os nutris bariátricos, eles talvez por não terem essa equipe próxima e não sabem para onde ir, para onde buscar. Cara, eu vou me identificar como nutri bariátrica, eu já sei atender, eu tive essa experiência às vezes num estágio, mas eu não sei como atrair esses pacientes, né? Então, esse é um grande desafio. Eu vejo que as nutris essa captação é difícil e elas acabam indo pro plano.
Ah, sim, total. Porque hoje a maioria das cirurgias bariátricas acontecem aqui no Brasil pelo plano. E aí eu falo que é um tiro no pé, porque assim, nutri de plano, cara, isso eu bato muito vocês aqui também, dentro da Nutrição Sem Fronteiras. Mas assim, você tem que atender muito. É um paciente que exige muito da gente em consulta. Impossível a gente dar o nosso melhor numa consulta de 10, 15 minutos. E é um paciente que ele paga, porque ele tá desesperado pela orientação. Por exemplo, ontem eu, ia viajar, eu recebi uma paciente desesperada com minha secretária, não, pelo amor de Deus, marca a consulta porque a cirurgia é amanhã e eu não sei o que comer. Caramba. Né? Então, é um paciente que, nesse momento, ele paga a consulta. Ele não vai atrás de nutri do plano, porque ela falou, eu tenho laudo, mas eu não sei o que comer, né? Então, ela pegou o laudo com uma nutri do plano, que não conseguiu passar orientação nenhuma. Então, assim, sair... uma dor muito latente, né? Exatamente, muito. Então, é fácil de pegar essa dor, né? Então, assim, o plano é o ponto que eu vejo que as nutris acabam indo para tentar captar, que não é um bom negócio. E acaba ficando preso, né, de alguma forma, porque você começa... Tem que atender outras áreas também. A partir do momento que você tá no plano, você tem que atender gestante, idoso, criança. E é isso, como que você vai focar? E cai na armadilha que a gente acabou de falar, né? Exatamente. Porque aí se você não tem conhecimento com o idoso, nem com a criança, aí... O que você vai fazer? Aí você vai ter que começar a estudar ou entregar um serviço ruim, que é o que a maioria faz, né? Então, assim, essa parte de captação, às vezes o que eu oriento muitas pessoas que estão começando nessa área cara, vá, pesquise dentro da sua cidade, da sua região, se tem, porque é um nicho que falta. Falta muito profissional capacitado. E assim, às vezes, você vai ser a única da tua região, da tua cidade. Você pode se apresentar para um cirurgião também, às vezes, que opera pelo SUS e tudo mais. Todos estão buscando, né? Vocês falam muito dessas parcerias. Então, ir atrás, às vezes, de parceiros para começar isso. E realmente, assim, Google são as plataformas para você... Porque eles pesquisam ali, né? Google, Instagram, TikTok e tudo mais. Então... É algo muito promissor, é uma área muito promissora, mas que tem ainda, eu falo que é o mar azul para nutrição, sabe? Tem muito ainda para aprender, muita gente... E assim, tem muito mais paciente bariátrico do que nutricionista bariátrico, né? Então, eles ficam desesperados atrás de profissionais. Às vezes, eles não vêm antes, porque eles acabam operando, né? Por, sei lá, pressa mesmo. Mas depois, vem as bombas, né? E aí, eles vão atrás de realmente quem entende. Então, isso é muito bom. Acontece em todo lugar. Em todas as áreas, né? Daí vem bom. anos, às vezes paciente 10, 15 anos de cirurgia, reganho de peso. Por que eu fiz isso? Às vezes vai para uma cirurgia revisional, né? Tipo, por que eu não fiz direito o meu pós-operatório? E aí eles falam, não, agora eu vou fazer direito. E vou atrás de profissionais capacitados, né? E resolve de uma vez. Não, faz muito sentido isso. Eu acho que é uma visão bem interessante essa que você trouxe, porque... mercados como esse, que tem, como você falou, um mar azul, é porque tem muita demanda e não tem grandes players que dominaram ali aquela demanda. Então, por lá em Rondonópolis, vocês dominaram a demanda porque justamente não tinha. Então, isso pode ser replicado em outras cidades, Com né? certeza. Muito interessante essa visão, Maria Clara. E olhando agora para a COG, né? Poxa, é uma clínica referência, né? Você tem lá o seu pai, tem o Tobias também, que é o seu marido que tá lá, né? Te apoiando com tudo, que tá na parte da gestão. E aí eu vejo que os grandes diferenciais que você trouxe, né, até relembrando, é o fato de ser multidisciplinar, de ter uma mega estrutura que abraça o paciente bariátrico de forma super acolhedora em todas as fases. Mas, poxa, olha o tamanho, não só da estrutura física, mas também da equipe, né? Exato. Então, a gente está acompanhando vocês, dando algum apoio ali, né, na escala da clínica cada vez mais. E eu sempre fico reflexivo, caramba, deve ser um puta desafio de gestão, né? Porque a minha empresa é grande, mas é online, tem algumas coisas que são positivas e negativas ao mesmo tempo. Eu queria te perguntar, o que você hoje, junto com o Tobias, enxerga de ser os maiores desafios de ter um centro tão grandioso e que tem também uma responsabilidade, né, inerente ali, porque não é só, poxa, vamos ajudar você a ganhar músculo ou perder gordura. Não, trabalha com várias coisas de saúde muito sérias que pode dar ruim ou pode dar muito bom, né? Então... exatamente. Eu falo que o maior desafio, eu aprendi isso agora que, de fato, eu entrei nesse mundo, assim, da parte mais de empresa em si, é lidar com pessoas, né? Cara, esse é o desafio. Jura? Que todo empresário sabe, enfim, até a gente como Nutri, olhando para o área nutricional, contrata um estagiário, já passa perrengue, imagina uma equipe grande, né? Então, assim, ter uma equipe exige muito da gente. Foi o momento que eu comecei, o Tobias, a buscar pessoas que já
passaram por esse caminho, né? Total. Então, foi daí também que eu cheguei até aqui. Porque eu falei, cara, ali vai ter pessoas que já tiveram, que têm clínicas, mas que às vezes passaram por experiências que eu tô vivendo agora e que talvez eu pule essas etapas, Total. né? Através desse networking e tudo mais. Então, assim, a clínica, ela é um centro e como tudo da área da saúde, a gente atende pessoas que estão ali realmente doentes. Tem toda a parte também da... burocrática, né? Diferente, às vezes, de outras empresas, assim, parte de vigilância e tudo mais. Sim. Então, a gente acabou tendo que ir muito para essa área também. Só que, ao mesmo tempo, é muito gratificante de ver que, cara, a equipe bem treinada, né? Preparada, a gente organizando isso, que a gente tá muito no início. Eu falo que daqui 10 anos eu quero voltar e falar, cara, olha como foi. Mas a gente tá tentando pular essas etapas e nos preparar também, porque eu falo que a gente acha que a gente está preparado, nunca, jamais, a gente sempre tem o que aprender. E, assim, é esse networking, a gente está indo muito atrás de pessoas com experiência dentro dessa área clínica, assim, não só nutricional, né, mas, enfim, tem toda essa... o Tobias é advogado, e aí ele tá aí nesse mundo de gestão, e a gente tá, tipo, dentro da parte de gestão de clínicas mesmo, então várias mentorias, além de vocês, tá né? Tudo bem, que a Laís é oceanógrafa, né? Exatamente, tá tudo certo. Mas a gente se adapta, o importante é ir atrás. Então a gente tá em busca do início, como todo início, tem os seus desafios, os seus percalços. Mas eu vejo que a clínica, olhando um ano atrás, assim, que a gente chegou, de fato, em Rondonópolis, no fim da obra, a gente falou, meu Deus, como que a gente vai começar aqui do zero? E é possível. Só que, realmente, a gente tem que se dedicar muito mais do que a gente imaginava, né? Muitas horas do nosso dia, a gente acorda, assim, hora pra ir embora e tudo mais, final de semana, mas é muito gratificante porque a gente vê essa evolução. A gente vê, assim, se realmente a gente... tá disposto, né, e bem treinado também, e tendo apoio de pessoas, né, ao nosso redor, assim, é simplesmente, eu acho que a palavra principal é ter pessoas para nos auxiliar, porque a gente sozinho, impossível ter pessoas dentro do time capacitadas e botar essas pessoas também para estudar, enfim, para participar dessas mentorias e desses eventos, fazem com que todos cresçam junto. Total. E ali dentro, além de tudo, da clínica, da parte de gestão, tem a parte também da Barifood, da Bari Studio. Então, eu falo que aos poucos a gente vai conseguindo separar tudo isso. Mas tá sendo, assim, maravilhoso. É uma experiência que eu acho que tudo que eu vivi nesse primeiro ano parece que foram 10 anos da minha vida, sabe? Eu sei como é. É o aprendizado, assim, nossa, não tem nem o que falar. É dolorido, muitas vezes a gente fala, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu podia estar muito bem acomodada dentro da nutrição aqui, só atendendo meus pacientes, mas ao mesmo tempo que eu quero crescer dentro da nutrição, tô montando uma equipe maior ali dentro da clínica, mas tem a parte da clínica e assim, ficar ali parece que não estava me satisfazendo mais, né? Tanto que a gente resolveu abraçar essa ideia e assim, hoje eu só tenho que agradecer, eu tenho certeza que ainda muita coisa a gente vai viver, né? Claro, estamos só no começo, né? E eu acho que é muito interessante quando a gente sai da nossa zona de conforto, porque são os momentos que a gente mais cresce. Mas que a gente mais sofre também. Sofre. Então, até tava conversando com a Laís esses dias. Quem vê o empreendedorismo de fora acha que deve ser muito gostoso, maravilhoso e tal. Só que até comentei com a Laís, caramba, esses últimos 3 anos, acho que a gente nunca sofreu tanto, né? Como nesses últimos 3 anos. E sim, não teve... Eu já sofri muito na minha vida, assim, várias coisas diferentes. Mas os últimos 3 anos foram os anos que eu mais sofri, porque o tempo todo você tá se colocando em situações muito desconfortáveis, de novidade. Aí, contrata a pessoa, aí dá errado. Aí, putz, aí cliente, aí problema, aí não sei o quê. E são muitas novidades ao mesmo tempo que geram um estresse natural. Então, acho que o empreendedorismo, ele tem muito essa característica da pressão, né? E eu gosto de pensar que a pressão é um privilégio, porque... as pessoas poderiam não esperar nada de você. Você poderia ser só mais uma na multidão que não faz nada, que não muda a vida de ninguém. Mas quando você começa a querer construir algo grande, isso traz uma pressão interna e externa. Porque tem a pressão do seu pai, dos pacientes, da clínica, dos boletos. As responsabilidades. Exato. Então acho que é muito legal olhar pra trás e se orgulhar dessa jornada. Porque não é fácil, como você falou, tem que trabalhar final de semana, às vezes não tem horário pra acabar. E isso faz parte do jogo, né? E aí eu também respeito muito quem decide não jogar esse jogo. Eu entendo demais. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? Mas pra quem decide jogar esse jogo mais avançado, tem que estar disposto a correr esses riscos, né? E eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek, que é famosíssima, que ele fala que
100% dos clientes são pessoas, 100% do seu time são pessoas. Então, quem não entende de pessoas, não entende de negócio. Né? Então, eu acho que isso é uma chave muito forte. E olhando para o desafio que você trouxe, né, Maria Clara, do time, o que você acha que é o mais difícil de fazer gestão de equipe, assim? Porque eu vejo que muitos nutricionistas têm um medo gigantesco de delegar, de abrir mão do controle. É tudo eu sou o melhor de tudo e deixa tudo na minha mão. Só que ao mesmo tempo, se você não delega... Não tem como crescer, né? A gente não consegue abraçar muito tudo. Exatamente. E aí, o que você vê hoje que... já passou um ano aí da COG, mas você também tem o seu time, né, na própria nutrição, seu consultório e tudo mais. Quais são os maiores insights para poder construir um time e os maiores aprendizados dessa jornada? Eu acho que é isso, é compartilhar, né? Legal. Não ter medo de compartilhar, assim, as suas vontades, as suas ideias, né? Ai, fulano, se eu compartilhar com a minha estagiária, vai que ela usa, né? Ela vai se formar e aí ela vai... Não, cara. Isso é muito legal. A gente precisa desse apoio. Eu falo que dentro da nutrição, a partir do momento que você entende que não é uma competição, que todo mundo tem espaço para todo mundo, cara, você vai muito longe. Assim, é compartilhar de fato, explicar, ensinar para quem tá ali junto com você. E é isso que vai apaixonando as pessoas que estão junto no time, assim. Elas percebem, elas olham a gente com esse olhar mais... cara, a Maria Clara, ela realmente gosta do que ela faz, ela não tem medo, né, de quem tá em volta. Eu vejo que as minhas estagiárias, até a Nutri que tá comigo, ela fala... Cara, Maria, você realmente tá compartilhando comigo coisas que eu tenho certeza que muita gente, muitos Nutris não compartilhariam e que eu demoraria muito tempo pra perceber. Total. Né? Então, assim, é o que você falou, não ter medo, né, de... Tipo, eu sozinha não dou conta, né? Então, dentro de um time, o que me desafiou foi montar esse time. É muito difícil. Por onde começar, como encontrar precificar. As pessoas, né? Encontrar as pessoas que vão abraçar a causa com você, que têm o mesmo perfil que você, os mesmos princípios e tudo mais, né? Porque isso pega muito também. Total. E a partir do momento que você se identifica, eu acho que é isso, é acreditar. A gente sabe que nem todo mundo, a gente não tem como ficar pra sempre, às vezes a gente queria, né? Amarrar e falar, você não vai sair daqui de perto. Mas assim, fazer a tua parte, porque quem tá ali vai enxergar isso, com certeza vai reconhecer. A gente se frustra também no meio desse caminho, mas delegar as funções é o que vai trazer pra você uma qualidade de vida maior. Eu, Total. a partir do momento que eu entrei, faz pouco tempo, na Cronos eu percebi, eu falei, cara, foi por isso que eu busquei, né? Porque eu falei, eu preciso delegar e eu não tô dando conta, eu vou surtar. E se eu não souber também o que fazer, talvez seja um trabalho dobrado, assim. Eu Total. vou contratar sem experiência, sem saber como contratar direito, como precificar isso, a pessoa vai sair, ou eu vou ter que ficar revisando e tudo mais. Então, vou atrás de, realmente, mentores para me ajudar nesse detalhe. E hoje eu vejo como, assim, eu tirei um peso das minhas costas, né? Legal. Tipo, cara, eu tenho tempo para fazer as coisas, eu só simplesmente delego, né? E eu consigo fazer o que eu... Atender, de fato, os pacientes e compartilhar a minha experiência ali, passar para quem tá comigo também. Só que isso é o que eu falo que tá me ajudando cada vez mais, assim, Legal. entender que sozinho a gente não dá conta, né? É impossível. Essa visão que você trouxe de comunicação, compartilhar, querer ver a pessoa do time crescer, isso é muito chave, porque tem até um conceito que eu gosto muito, aprendi com um dos meus mentores de liderança, que ele traz que as pessoas ficam na empresa por 4 motivos, na ordem de prioridade. O primeiro motivo é aprendizado, o segundo motivo é reconhecimento, o terceiro motivo é relacionamento e o último motivo é remuneração. Então, da primeira vez que eu escutei isso, eu falei, tá bom, quer dizer então que a pessoa vai... Remuneração é o último, a pessoa não tá trabalhando para ganhar dinheiro. E aí depois que a minha empresa foi crescendo, tive casos de pessoas que saíram do emprego que ganhava 9 mil e veio para ganhar 5 na minha. E aí depois cresceu e chegou próximo ali dos 9 de novo. E eu comecei a entender isso na prática com a vivência, que, cara, as pessoas, claro, precisam ser bem pagas, e a gente gosta muito de pagar bem pra pessoa ficar feliz e realizar os sonhos dela, mas o mais importante aqui do conceito é, o dinheiro ele é importante, mas a pessoa, se ela não estiver aprendendo, sendo reconhecida e com um bom relacionamento no trabalho, ela vai preferir ganhar menos pra poder ter esses outros 3. E aí, poxa, quando você tem alguém no teu time e você tem medo de compartilhar, você não se relaciona com ela porque você não pode ser amigo do seu time. Tem que ser a chefa, né? Isso tudo vai construindo uma relação onde a pessoa só quer o dinheiro mesmo.
o resto Vai não tem mais afastando, importância, né? Então, cara, isso é muito chave. Eu acho que todo líder tem que ter essa mentalidade. Tem uma frase muito conhecida no mundo da gestão que é: pô, mas e se eu treinar essa pessoa e ela sair? Mas e se você não treinar e ela ficar? Eu gosto Só vai muito saber se você fizer, né? Não tem como. É muito pior ela ficar sem ser treinada do que ela sair treinada. Pelo menos você contribuiu com a jornada daquela pessoa. Ela vai para outro emprego ganhar mais, ela vai empreender depois. Sei lá o que ela vai fazer da vida dela. Então acho que essa visão é muito legal. E eu vejo que existe um medo do nutricionista muito grande. Muito. Que é tipo, e se o estagiário roubar tudo que é meu? E se o meu colega da faculdade pegar o meu paciente? Só que eu acho que isso é a maior bobeira que tem, né? Eu acho que quando você convive com nutricionistas em comunidades como a NSF, em lugares que você vê que, cara, as pessoas estão compartilhando e contribuindo entre si, começa a quebrar um pouco dessa visão de que, sabe, tipo, nós contra eles. Eu acho que isso é muito errado. E você mesmo, na sua fala, trouxe já várias vezes a importância de ter mentores, né? Poxa, teve vários mentores em vários momentos que te ajudaram a aprender coisas específicas, né? E eu vejo que muitas pessoas se travam para poder ter apoio ou para apoiar. Porque, de certa forma, por mais que você não tivesse a Body Mentoring, você é a mentora da nutricionista da tua equipe, do estagiário da tua equipe, né? Então, acho que isso é muito chave. E aí fala um pouco sobre isso. Foi daí que surgiu a Body Mentoring, né? Porque, assim, a gente via... a gente dá aula em pós também, e aí a gente via alunos e pessoas, colegas próximos pedindo informações, e eu falava, cara, por que eu não vou compartilhar, entendeu? Isso aqui, se qualquer guideline, qualquer livro, ela acha, né? Não é meu. Mas realmente foi o que a gente começou a enxergar, eu, Marília e Natália, assim como elas me ensinaram durante a minha graduação, meu mestrado e tudo mais, compartilharam comigo. A gente percebeu que não existe concorrência, né? E eu vejo também vocês dentro da NSF. Cara, se você não compartilhasse todos os seus métodos, o que ia ser, né? Total. E, tipo, aqui todo mundo é feliz e... cara, não tem essa, sabe? Então, a Body Mentoring, ela veio justamente... Cara, a gente tá compartilhando todo o nosso método e a gente... É lindo de ver os Nutris crescendo também junto com a gente, né? Cada um num canto do Brasil, do mundo. E ser mentor, assim como eu preciso de mentores, e eu vejo cada vez mais que mentoria é o que é o segredo, assim, do sucesso daqui pra frente, porque a gente encurta aqueles caminhos que talvez eu demoraria 10 anos pra chegar. Né? Então, a NSF me ajuda muito nisso, e a gente tenta também ajudar dentro da Body Mentoring nesse sentido, nutris que querem atender nessa área e não sabem por onde começar. Total, encurtar o caminho, né? Encurtar o caminho. Porque aquela pessoa que você tá investindo aquele dinheiro, e às vezes as pessoas ficam meio loucas, né? Tipo, como que investe 20 mil, 30 mil, 60 mil num negócio? Eu já fiz investimentos em masterminds e mentorias de mais de 150 mil pra poder passar um ano ali. Pois é. E próximo final de semana eu tô lá com esse pessoal e eu tô lá no 3º ano já pagando. Olha aí. E eu acho que isso é uma coisa que quem não viveu é difícil de entender. Então você pode estar falando aqui, eu posso estar falando aqui, e a pessoa vai estar escutando e vai estar falando: tá maluco, pô, vou investir um valor que eu poderia comprar um apartamento, um carro, sei lá, numa mentoria, num mastermind, num grupo. Só que eu acho que é você comprar tempo, né? Eu até falo sobre isso. Tipo, isso. pô, você tem uma lição que você demoraria 5, 10 anos pra aprender. Será que não vale a pena investir 30, 60, até 150 mil, que é um dinheiro muito grande, pra poder pegar 10 anos à frente e trazer pro presente? Total. Pô, pra mim vale, velho. E assim, eu sou um cara que a Nutrição Sem Fronteiras cresceu muito, já gerou muito resultado, mas eu priorizo isso até hoje. Tipo, ao invés de ter lá um carro de luxo, um negócio caro, etc., eu tô focado em conhecimento, acesso, pessoas, networking. E isso vai fazer com que um dia eu consiga, né? Tipo, compre de boa. E eu entendo quem valoriza mais essas coisas antes do conhecimento. Cada um tem o que valoriza, mas eu sempre valorizei mais o conhecimento e o acesso do que os bens materiais. Total. Aí eu vou reinvestindo na mente, né? Depende também de que fase a pessoa tá, né? Da vida, Total. assim, né? Eu vejo que isso que talvez que muitas vezes pega, ai, cara, mas eu não preciso de mais e tal. Mas às vezes é um detalhe, é algo muito pequeno que você quer construir, quer fazer, tem vontade, mas você não sabe por onde começar. O Tobias é a prova viva, assim, ele, depois que ele entrou pra esse mundo, ele falava assim, cara, legal, Body Mentoring, mentoria, tudo mais, né? As pessoas compram, mas realmente é caro, né? Tudo é caro, você vai pagar a mentoria. E aí, depois de 6, 8 meses, ele falou, cara, eu acho que eu vou atrás de um mentor disso aqui que eu tô precisando, na parte de precificação de clínica e tudo
mais. E aí ele achou uma mentoria muito focada nessa parte de gestão de clínicas, é muito específico, né? Legal. Ali dentro da parte jurídica, administrativa. E aí, consequentemente, a Cronos, né? Então, Legal. assim, hoje, ele vê isso tudo, a partir do momento que ele começou a ver, ele fala, cara, o que seria de mim? Eu ia estar me batendo até hoje, entendeu? Tentando treinar as pessoas, contratando pessoas para fazer isso para mim. E é um investimento que hoje é meu, né? Então, assim, é muito melhor. É muito, muito legal de ver. Tal. E o conhecimento, ele é pra vida toda. Pra ninguém vida, te tira, ninguém nem tira. o governo, nem a polícia, nem o ladrão, nem o marido, a esposa, o pai, a mãe, ninguém, né? Ninguém tira. Então é seu pra sempre. Eu acho que isso tem um valor muito grande. E eu gosto muito de pensar, tem uma frase que eu sempre repito, que o sucesso deixa pistas, né? E eu acho que muito do sucesso que a gente vai construindo, ele vem a partir de traços de personalidade, de hábitos, de crenças, de como que você vê o mundo. E aí você olhando pra sua história hoje, né? A gente acabou de falar muito sobre ela. Será que tem algum traço de personalidade, alguma habilidade ou traço que você identifica que foi muito importante pra você? E aí, pra poder também te ajudar, vou falar aqui um meu, né? Eu acho que pra mim, um traço de personalidade que sempre me ajudou muito é que eu sou executor, né? Então é algo que eu até trouxe para a nossa cultura NSF, o mundo dos executores e das executoras. E isso foi uma coisa que sempre me ajudou muito. Então, pô, na primeira mentoria que eu investi, lá em 2022, quando a gente já estava 1 ano e pouco fazendo mentorias individuais, eu lembro que me marcou muito porque eu entrei dia 25 de maio e dia 1 já estava com o funil de pé, o site de pé, eu estava fazendo a primeira call ali com a técnica de vendas lá que o meu mentor ensinou, o Henrique. E isso foi uma coisa que sempre me marcou. A minha capacidade de executar muito rápido e de encurtar esse espaço que existe entre, eu vou planejar fazer algo e eu faço. Então tem pessoas que planejam e passam anos para fazer. Para mim é tipo minutos ou horas ou no máximo dias. Então é um traço de personalidade que me ajudou muito até onde eu tô. Eu queria saber de vocês se tem alguma coisa legal. assim. Eu acho que esse aí eu me identifico bastante também. Quando eu tenho vontade, eu não fico esperando. Eu comento, às vezes, com o Tobias, por exemplo, mas eu não fico esperando. É pra quando? Não, cara, eu pensei nisso, é pra ontem, eu vou atrás e quero fazer, tá? Então esse é um ponto... Mas o Tobias é assim também não? Não, ele não é muito assim. Ainda bem, né? Porque tem que ter o acelerador e o freio, senão bate o carro, ele né? fala, Maria Clara, eu acho que... e, inclusive, é algo que ele fala. Você tem essa personalidade realmente de... Você é muito comunicativa, mas muito acelerada, né? Você não para, você é uma máquina, um motor, e eu tô aqui, tipo, querendo respirar. Mas a gente precisa dos dois. Então, é verdade. Realmente, ele me acalma ali nesses momentos, mas eu sou muito comunicativa e eu acho que eu sou uma pessoa também muito dócil de lidar, assim. Eu escuto, eu sei escutar, acolho e às vezes eu levo isso como algo que tá me provoca, sabe? É tipo Legal. uma provocação. Então, então por isso eu vou fazer de tal forma, sabe? Então, eu realmente não gosto de deixar pra depois e ir pros outros. Tem o lado bom, mas acaba tendo o lado ruim também, Normal, que a gente vai se sobrecarregando. Mas é isso, assim, esse olhar mais... olhando, eu gosto muito de olhar assim pro futuro, né? Esse olhar promissor, que é algo que o Tobias fala, Maria Clara, é uma qualidade muito tua. Você pensa, você quer crescer, você quer evoluir, você quer tirar isso do papel. E aí a gente precisa de pessoas junto, né? Então, realmente... O otimismo da empresária, né? Todo empresária tem que ser otimista, não tem como, né? Porque senão vai enlouquecer. Exatamente. Tem que ter um futuro ali que... Eu sou muito dessa visão de longo prazo também. Gostei muito. Assim, eu acho que esse episódio de hoje, ele trouxe muitos insights. Eu acho que o pessoal de bariátrica vai tirar muito valor. Só que, olhando aqui pro nosso final, eu sempre gosto de trazer algumas perguntas reflexivas para poder... assim, refletir, né? Eu gosto muito dessas perguntas e de ir um pouco para um lado até um pouco filosófico. E aí eu queria até saber de você, Maria Clara. Olhando para toda essa jornada de crescimento, tudo que você viveu, tem alguma coisa que em algum momento você acreditava muito e aí quando foi para a prática, viu que era diferente? Então, de novo, eu vou te ajudar, né? Trazendo um pouco do meu, né? Então, por exemplo, eu sempre acreditei que nutricionistas... Até pela minha experiência, tá? Eu, como nutricionista, não era tipo um cara conectado, cheio de amigos, nutricionistas, que trocava ideia sobre... Nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui mais ali na minha, tocando meu negócio, fazendo o que tinha que ser feito e vamos embora. E eu tinha uma crença muito grande de que, cara, nutricionista é desunido. Vai ficar um tacando pedra no outro, aí a bariátrica é pra não sei o quê, aí a cetogênica, low carb, vegetariano, a carnívora agora... Enfim, né?
muitas vertentes, muita treta também que acontece no mercado. Sim. Então, uma coisa que eu acreditava que era verdade é que grupos de nutricionistas eram só pra briga, treta, artigo e aquela coisa que a gente tá acostumado. E eu até faço parte de alguns desses aí, fico lá acompanhando. Mas na prática eu vi que era diferente, né? Que na verdade o nutricionista ele precisava de um espaço seguro pra poder falar sobre coisas que ele não estava acostumado, negócios, né? Então, na prática, eu vi que aquele meu medo era infundado. E aí, eu queria saber de você, se tem alguma coisa que você acreditava, mas que na prática você viu, cara, isso não é bem assim, seja pro bem ou pro mal. Eu acho que é essa parte mesmo, voltando aí pra essa parte de bariátrica, de empreendedorismo. Eu achava que, cara, poucas pessoas vão realmente se interessar nisso. Tipo, é um nicho que talvez eu tô fazendo, como as pessoas falavam, eu escutava muito esse julgamento, é só porque é tua família, aí você vai seguir você vai seguir essa carreira aí e tal. E aí, hoje, eu vejo que não, que é realmente um futuro promissor, assim, né? Que tem espaço para muitas pessoas que, às vezes, estão perdidas dentro da nutrição. É uma área que não vai exigir tanto tempo de estudo e tudo mais, de pós, de mestrado, né? Com uma capacitação ali, a pessoa consegue se especializar e realmente... Mais fácil, bem entre aspas, né? Digamos, entre aspas, assim. Então, foi caindo por terra e realmente é esse grupo, assim, não é minha concorrente, né? Hoje eu tenho as minhas sócias, Marília e Natália e tudo, que realmente todo mundo tem espaço. Eu vejo dentro da Barimentry, hoje a gente tem mais também de 300 alunos e essas alunas, como vai criando um grupo mesmo, né? As pessoas vão se unindo, uma comunidade... que é maravilhoso de ver, que acho que tá cada vez mais caindo por terra isso dentro da nutrição, assim, a gente tem cada vez mais que se unir, porque dentro da medicina, de todas as áreas, né, tem muito isso, mas os próprios médicos, às vezes, criticavam muito, e criticavam muito, né, os nutris, os psicólogos, então, por isso também eu acho que começou essa união de forma geral, então, acho que é basicamente isso, assim. Legal. Gostei muito, gostei muito. E olhando para os últimos 6 meses do teu negócio, seja o teu negócio como nutricionista, seja COG, seja Barimentry, eu sei que tem outros, né? Não vamos focar nisso mais. A fundo, vamos por partes. Exato. Olhando para esses teus negócios e tudo que você vem desenvolvendo nesses últimos 6 meses, vamos colocar assim. Teve alguma mudança, alguma iniciativa, alguma ação específica que trouxe um resultado significativo e que impactou também a vida dos pacientes, que você queira comentar? Eu acho que essa parte mesmo de time, assim, de equipe, né? Eu realmente comecei a olhar para esse lado um pouco mais empresário, empreendedor, da gestão, assim, ali, de gestão, que eu precisava, para eu conseguir dar um atendimento maior, dar uma atenção maior e tirar do papel muitas ideias que eu tinha, eu precisava treinar, né, pessoas e colocar pessoas junto comigo para me auxiliar e para dar o melhor para os meus pacientes, assim. Total. Então, para dentro da minha empresa também. Então, assim, realmente foi estudar um pouco mais, sair desse olhar nutricional, da nutrição, da bariátrica, do que eu atendia, que fazia já há 5 anos. Cara, eu vou olhar um pouco mais para essa parte comercial, de vendas, né, de empreendedorismo. Então, eu acho que é isso. A gente, na faculdade, tem muito essa parte teórica, clínica aí, e pouco se fala, né? Não se fala, na verdade, nada. Então, a gente sai olhando só para isso. A nutricionista ganha pouco, o nutricionista não tem muito espaço, a gente tem pouco... Cara, não. Tem muita coisa dentro da nossa área e a gente só precisa ter esse olhar um pouco mais aberto, assim, abrangente. E atrás também, né, dessas capacitações, dessas mentorias. E a NSF tá aqui também. Nossa, me ajudou muito. E foi isso, assim, eu buscava livros, eu estava buscando cursos e tudo mais, mas é aquela coisa, você escuta uma coisa aqui, aí não consegue botar em prática, é muito, né, tô absorvendo, mas eu preciso fazer, executar. Total. Então, tendo pessoas ali junto para me estimular isso e compartilhar comigo, e eu jogo as minhas ideias e vocês... Então, isso me ajudou muito, assim. Legal. Foi o que me me fazendo crescer, né? Legal. E crescer a empresa de forma geral. E é só o começo, né? Ainda tem uma longa jornada aí de crescimento. Tô bem animado também. E eu vejo que é isso, assim, no final das contas, você se cercar de pessoas que te colocam pra cima é um dos maiores hacks, assim, segredos, insights pro sucesso que existe, né? Que existe. E se você pudesse dar um conselho para a Maria Clara de 5 anos atrás, né? Quando você estava ali no início,
qual conselho que você daria? Tá numa trend aí, né? Essa pergunta. Levei a Maria Clara pra tomar café, mas me diz aí, o que é que você falou? Cara, eu faria isso. Eu olharia um pouco mais a nutrição como algo, como negócio. Desde já, né? Desde Tem muita o gente início. hoje, inclusive, que tá se formando, explodindo por ter essa mentalidade, né? Exatamente. Isso é o que tem se falado, né, dentro da nutrição. Eu acho que as pessoas, tá na graduação, já vê nutricionistas e fala, cara, eu quero ser assim. E às vezes esse nutricionista demorou anos, né, pra chegar ali. Então, assim, olhe o teu negócio, olhe a tua profissão como negócio mesmo. Total. É isso. Conselho muito bom. E eu acho que o papel das gerações passadas é fazer com que a vida das novas gerações seja mais fácil, né? Então, se o nutricionista está se formando agora, já olha para a profissão com outra perspectiva, vendo o tanto de potencial que ele tem, se inspirando em pessoas grandes, isso é maravilhoso, porque 5 anos atrás, 10 anos, 20 anos atrás, pô, era muito mais escasso, tanto conhecimento quanto as referências, né? E as referências eram muito distantes também. Eu acho que isso é uma coisa que mudou muito. Porque até poucos anos atrás, as pessoas que tinham sucesso eram as pessoas mega famosas na mídia, milhões de seguidores. Hoje em dia tem pessoas que, pô, não são gigantes na mídia, mas são gigantes no negócio, né? No negócio. Então tem muito o que inspirar aí as novas gerações. É verdade. Bom demais, Maria Clara. Um prazer enorme receber você aqui no podcast. Tenho certeza que vai agregar muito aí pra nossa audiência. E se quiser deixar as palavras finais, fica à vontade. Obrigada, eu que agradeço, Samir, Laís, todo mundo, né, da NSF que contribui comigo, com o Tobias, com a nossa carreira mesmo. É uma alegria. Que massa. E é um prazer, né? Agora eu tô ansiosa pro que vem aí pela frente, pelo final de semana. Que massa. Quando sair o podcast já vai ter acontecido, então fica aí, já vai né, ter os o vídeos, mistério. Exato, o pessoal já vai poder acompanhar. Então foi isso o nosso episódio. Muito obrigado pela tua audiência, por você ter investido o recurso mais valioso que você tem na vida, que é o seu tempo aqui com a gente. Se você tirou o valor desse episódio, não esquece de deixar o teu comentário. Maria Clara vai adorar ler os seus comentários. E também não esquece de seguir o canal, seja no YouTube ou no Spotify. Fechou? Até a próxima semana e bora que o mundo é dos executores e das executoras.